Em 1987, um navio jogou 22 toneladas de maconha no oceano para escapar da polícia. Dias depois, o mar começou a entregar essas latas na praia. Então começou o conhecido Verão na Lata. Eu sou Felipe Sampaio. Eu sou o Raul Trindade. Bem-vindos ao Resenha Épica! Tipo de história absurda que só poderia ter acontecido no Rio de Janeiro. Não foi só no Rio, né? Mas tinha que ser aqui. Eu até botei aqui, ó, uma camisa homenageando o nosso ícone aqui, ó. Zeca Pagodinho. Jura? O ícone aqui do Rio de Janeiro, pra falar dessa história, cara, doida aqui, que a gente tava até conversando antes de gravar, né? Que nem a ficção, o Raul tava dizendo que nem a ficção conseguiria criar uma história dessa, né? A ficção tem que se esforçar aleatoriedade muito, cara, pra chegar perto da realidade. Foi isso mesmo, pessoal. De 87 para 88, as pessoas iam para as praias do Brasil, principalmente no Rio e em São Paulo, para pegar maconha. Mas como isso aconteceu? Como quase 22 toneladas de maconha foram parar no mar, aqui na costa brasileira. Para a gente entender como isso aconteceu, a gente pode fazer um contexto aqui, né, no que estava acontecendo, né? Isso aqui é o Brasil no ano de 87, na época da redemocratização, fim da ditadura militar. Mas por que isso é importante? No governo Sarney, mas por que é importante falar isso? A gente está falando de um período de transição, que ainda não tinha sido feita a Constituição de 88, que é o que rege a gente até hoje. A gente estava vindo de um governo de uma ditadura, né? Com um aspecto mais moralista, inclusive, da sociedade de maneira geral. Exatamente. Então, o final dos anos 80 foi uma época assim de loucura total. Se vocês procurarem os programas de televisão, por exemplo, você vê que assim, é como se, sabe, você já ouviu aquela expressão cavalo criado amarrado, quando se solta se machuca? Eu entendi então, o que você quer dizer. É o brasileiro nesse momento. O que aconteceu no final dos anos 80, cara, é que foram muitas décadas de um governo muito moralista e com muita censura. E quando esse governo acabou, meu irmão, tudo era lícito. Tudo era uma loucura. Então a televisão era doideira, era nudez pra caramba, os programas malucos. O consumo de drogas nessa época foi pra estratosfera, entendeu? Isso ligado com um problema de hiperinflação também, entendeu? Então, assim, o consumo principalmente da maconha e da cocaína tava gigantesco no Brasil. Nessa época aqui. Aqui que vai ser a época também que vão começar os grandes traficantes de drogas muito bem armados, como a gente falou no episódio lá sobre Cidade de Deus, né, por exemplo. Então isso tudo vai culminar numa população meio desregrada, cara, meio doida, entendeu? Principalmente aqui no Rio e em São Paulo. E nesse período, nessa época aqui, tem um outro fator que vai propiciar essa história acontecer também, que era uma dificuldade muito grande dessa fiscalização na costa brasileira. A costa brasileira é muito grande, cara. São quase 8 mil quilômetros de costa. Porra, pois é, e o mar, né, 300 quilômetros da costa, tipo, é longe pra caramba, ninguém vê nada, né? Então, rastrear o navio, né? Acho que é isso que você tá querendo dizer, assim, pra você ficar de olho nas embarcações que passavam era complicado, né? Não tinha satélite. Cara, o Brasil sempre foi muito difícil a gente controlar o que chega aqui pela costa, né? Isso desde sempre, desde o início do Brasil, né? Como o Brasil. Tanto que, assim, até pesar o clima agora, mas eu vou ter que falar, até o tráfico negreiro, né? O tráfico de pessoas escravizadas da África, foi gigantesco aqui no Brasil por isso, porque mesmo, assim, demorou muito tempo para ser proibido, e mesmo depois de ser proibido, continua acontecendo. Por quê? Cara, quem é que ia impedir um navio de chegar aqui? Não, entendeu? É uma costa gigantesca. Existia o comércio clandestino, existia o comércio de escravizados, exatamente, que era fiscalizado, contado, contabilizado, e existia a parte clandestina, os navios que chegavam aqui sem o controle da coroa portuguesa também.
Exatamente. Então isso já é uma característica do Brasil de ter essa costa gigantesca que é difícil de patrulhar. Desde o Isso até nascimento, hoje. né, cara? Voltando É, antes ainda do que você estava falando, os franceses e os portugueses passaram um exatamente. século aqui disputando a costa brasileira, né? Comercializando aí com os indígenas. No Rio aqui, inclusive. É, Rio e São Né? Paulo, é. Qual que é a estrela? Acho que a estrela é um bom nome para o protagonista dessa história aqui. É o Solana Star, que é um navio Literalmente. negreiro. Um Hã? navio negreiro, olha que loucura. Embolou tudo na minha cabeça. Um navio cargueiro que foi registrado lá no Panamá. E ele já tinha sido passado por vários registros, na verdade, né? O nome original dele era Full Lang 3, mas ele, nesse momento aqui nos anos 80, ele era o Solana Star, e ele estava sendo utilizado, meu amigo Raul, Hum. para transportar drogas lá do sudeste asiático para Miami, nos Estados Unidos. Ninguém nunca provou nada. Assim, suspeita-se que era isso. É, Porque. assim, fica difícil porque não pegaram no flagra, mas assim, existia toda uma informação a DEA, que é o órgão dos Estados Unidos que vai atrás de droga, foi atrás lá do Pablo Escobar, vocês devem ter Sim. visto no Narcos, né? Mas, eu acho que é Drugs Enforcement, alguma coisa, esqueci o que é É o. Administration. É o pessoal que Drug Enforcement deixou. Administration. É o pessoal que deixou o Wagner Moura triste lá naquele Isso meio. aí, Isso. É por era o isso que ele tá triste. pessoal. É a divisão da polícia americana lá que investiga tráfico de drogas, entre outras coisas, né? E esses caras já tinham informações de que esse navio estava transportando. Inclusive, já tinha feito isso antes. Supostamente. Mas assim, já tinha provas de que tinha feito essa viagem antes e os caras iriam fazer novamente. Mas, cara, esse Entendeu? argumento da defesa é muito bom. Porque, tipo assim, ué, cadê a droga então? Cadê? Tava transportando droga, cadê a droga? Pois é. Lá na Então, praia, pô. cara, Então, vamos chegar lá. Vamos Vamos chegar chegar lá. lá. Esse julgamento aí vai ser muito engraçado também. Mas o que aconteceu exatamente? A gente não sabe, mas o que a gente sabe é que esse navio, ele foi muito provavelmente para Tailândia e ele de lá, a Tailândia ou Singapura ou ambos, lá ele foi abastecido de maconha e ele iria fazer o caminho até Miami. Toda essa maconha ia ser vendida em Miami. Só que, no meio do caminho, ia fazer uma parada no Rio. E isso era um caminho comum deles fazerem. Eu até vi uma entrevista de um agente do DEA falando sobre isso, né? Que eles já tinham feito essa viagem antes, né? Esse navio já tinha feito essa viagem antes, só que eles tinham ido pelo Pacífico, né? Que é muito mais próximo. Tinha dado a volta pelo Pacífico. Só que eles decidiram ir pelo Atlântico por dois motivos. Primeiro, eles queriam vender na costa leste, eles tinham vendido a primeira vez na costa oeste, lá na Califórnia. Eles iam levar para Miami, na Flórida, né, na costa leste. A gente fala assim, Estados Unidos, mas Estados Unidos também é gigantesco. Né? Literalmente vai de oceano a oceano. É. Então, além disso, tinha existe, né, na verdade, uma corrente marítima, que é justamente a corrente do Brasil, que ela facilita esse caminho, tá? De lá da África, do continente africano, até aqui a costa do Rio São Paulo, e assim eles sabiam que ia ser mais difícil serem rastreados. Então eles falaram assim, a gente pega a corrente do Brasil, para lá no Rio de Janeiro, a gente vai abastecer lá. Inclusive, existe a teoria de que uma parte ia ser vendida aqui, tá? Existe, assim, fortes indícios de pessoas que já estavam prontas para comprar uma parte Havia mercado, havia dessa carga. interesse, com Com certeza. certeza. E daqui eles iam partir para Miami. Só que a DEA ficou sabendo disso antes. E eles pediram apoio à Polícia Federal brasileira. Só que a polícia não tinha um barco, pô. A polícia foi falar com a Marinha. Foi pedir pra Marinha, cara, a gente tem que pegar esse barco aqui, aí passou o nome e tal, tá vindo dia tal. Por sorte,
desses traficantes, eles tiveram alguns problemas e eles se atrasaram. Então, a Marinha ficou tipo assim, tá, vai chegar na costa do Brasil, porra, legal, me ajudou pra caramba, é gigantesca. Vou deixar que eu tô de olho aqui. Porra, tá bom, né, vamos ver. Aí o que os caras fizeram? Porra, pegaram o navio e ficaram ali, ó, pra lá e pra cá. O navio não veio e é isso, meu irmão, não tem muito o que fazer. Só que aí a gente entra no campo da suspeita, né? Suspeita-se que os traficantes perceberam que estavam sendo procurados. Eles receberam informação disso, entendeu? Por isso, eles assustados, porque estava acabando o combustível, estavam com vários problemas técnicos, tinham que parar no Brasil. Os caras falaram, cara, não dá pra mudar a rota, não tem o que fazer, a gente vai ter que descer no Brasil. Então, o que a gente vai fazer com essa maconha toda? O quê? Vamos jogar no mar, pô. Imediatamente, eu me lembro da tartaruga chapada do Procurando Nemo. Agora a gente sabe como que ela ficou chapada. Exatamente, cara. Ela achou uma dessa lata. Cara, com certeza, cara. Não foi à toa. Aquela tartaruga, ela não foi à toa que ela tava lá naquele filme. Mas, então, foi isso que aconteceu, cara. As latas foram jogadas no oceano, tá? Estima-se que eram de 13 a 15 mil latas, que eram latas de aproximadamente 1,5 kg, tá? Como se fosse uma lata de leite ninho, mas daquela grandona, assim. Aquela tipo... de seleta de legumes. De mucilon, sim, aquela grandona. E elas, obviamente, vão boiar. Elas foram jogadas no meio do oceano, não foi na costa brasileira. Só que elas entraram nessa corrente do Brasil e elas vieram parar aqui. Caraca. É interessante a gente falar também por que elas estavam em latas. Essa maconha, ela ficou muito conhecida na época por ser uma maconha muito forte. Até por isso que suspeita-se que seja lá da Tailândia mesmo, né? Porque Exatamente. Era de melhor qualidade que a do Brasil, por exemplo. Exatamente. É porque, na verdade, assim, quem disse que veio da Tailândia foram algumas pessoas que analisaram, os especialistas analisaram e falaram, pô, isso aqui é Thai Stick. Que era um graveto, assim, ó, ela dava nos gravetos, assim, que são muitas, muitas flores juntas. E essa maconha, como é que ela foi guardada? Ela foi embebida em óleo de THC, ou seja, então o THC é o princípio ativo da maconha, tá? É o que dá a onda, né? Então aquilo ali era maconha seca, embebida no óleo de maconha, ou seja, potencializando o efeito. E em vez dela ser prensada, ela era, na verdade, embalada a vácuo dentro dessas latas. Por quê? Como ela vinha por mar, a umidade ia estragar, ia dar mofo. Entendeu? Por isso que ela tinha que ser selada a vácuo. E hermeticamente fechada. Exatamente, exatamente. Então, por que ela era muito superior à que se usava no Brasil? A maior parte da maconha que chegava aqui no Brasil vinha do Paraguai. E como que ela vinha do Paraguai? Era uma maconha prensada, seca, que tinha galho, folha, flor, tudo misturado. Vinha escondida em papelotes, passava por uma longa viagem dentro de papelotes e chegava aqui cheia de mofo. Tanto a qualidade da maconha, mas principalmente a armazenagem dela era muito superior. Então, não tem uma prova de que veio realmente da Tailândia, mas assim, existem fortes evidências de que seja uma Thai Stick, né, pelas características dela. Eu tenho que fazer um parênteses aqui, cara. Você já escutou uma música chamada Prensado do Brother, de um pessoal que chama Ego Eris, lá de Sergipe, se não me engano, do Nordeste? Não. Enquanto você está falando, aqui no fundo da minha mente, eu escuto lá no fundo assim, Prensado do Brother. Deixa aí pra galera. Cara, eu conheço só aquela música Veneno da Lata. Que é sobre isso. É sobre isso. É que sobre foda. esse evento, inclusive. Eu esqueci qual o nome da cantora na época. Mas foi
foi feito na época sobre isso mesmo. Eu vou botar escrito aí quem é. Era um nome composto, cara, dela, esqueci. Era Fernanda Abreu. Não é música não boa era? não, tá? Assim, pro meu gosto, né? Mas, assim, é interessante pela curiosidade. Boa. Mas aí, então, cara, teve essa operação pra pegar esse pessoal, isso foi em agosto de 87, tá? Com o apoio da Polícia Federal e da Marinha pra interceptar esse navio, que eles já sabiam qual era o nome, não conseguiram achar. O navio estava atrasado, por isso que ele não chegou aqui, né, na época que ele estava sendo procurado, mas ele ficou sabendo que estava sendo procurado e descartou a carga no oceano. Parece Depois, que eles tiveram esses problemas que você falou, né? De problemas mecânicos, não sei, tiveram que pedir permissão para aportar no Rio de Janeiro, para fazer reparos. Exatamente. Aí eles realmente chegaram aqui no Rio de Janeiro. Eles chegaram a aportar, botaram lá o navio para consertar, só que já sem maconha, né? Já tinha descartado tudo. Eram 7 tripulantes. Eles chegaram aqui ainda em setembro, um mês mais ou menos depois que começaram as investigações, né? Uhum. E eram 7 tripulantes, 6 deles eram americanos e um costarriquenho, né? Americano quando eu falo estadunidense, logicamente, né? E os caras falaram assim, meu irmão, vamos deixar esse navio aqui e vamos embora. Vamos embora, porque, né, vai dar merda. Os caras estão procurando a gente. Só que teve um cara que ele resolveu ficar. Esse cara se chamava Stephen Skelton. Esse cara ficou no Brasil, se hospedou aqui em Copacabana, tá? E ficou menos de um mês aqui antes de ser descoberto. Olha aí. Esse cara foi preso, inclusive eu vi uma entrevista com o advogado dele até. Segundo o advogado dele, esse cara era apenas um cozinheiro. Quando ele foi preso, ele falou assim, ó, maconha? Como Meu assim? Não tô Deus, sabendo naquela de nada. lata? Eu achei que era Não tô sopa sabendo de nada. que a gente tava levando. Não tô sabendo de nada, gente. Ele não sabendo de nada. Aí os caras do navio pedindo pra ele fazer feijoada com iogurte lá, as paradas cabulosas. Eu não lembro agora, cara, eu esqueci, mas eu acho que tava embalado como se fossem, se eu não me engano, eram uvas passas, um negócio assim, não vou lembrar agora. Mas era alguma coisa em conserva, entendeu? Tinha rótulo e tudo. A polícia, quando achou o navio, vasculhou o navio, viu alguns desses rótulos que foram utilizados nas latas e viu alguns restos da maconha utilizada. Parece que eles abriram, devia ter aberto uma lata pra ir usando na viagem. A viagem era longa. A viagem era longa. Era uma viagem ao cubo, né? Eles estavam viajando no mar e na maconha. Falaram pros caras assim, tinha maconha aqui nesse navio. Aí os caras, será? Será? Meu irmão, se não tá aqui, meu irmão... Entendeu? Já dizia o Bezerra da Silva, né? Quando a malandragem é perfeita, meu irmão, não tem... a fumaça vai direto pra cabeça e não tem flagrante. Entendeu? Mas, porra, o que eu penso dessa história, cara? Esse navio foi, assim, um azar do caramba que ele deu problema mecânico passando aqui por perto do Rio de Janeiro. Uhum. Se não dá problema nenhum, os caras finalizam a operação e ir embora, tá ligado? O que não deve ter acontecido de viagem, desse navio mesmo, de outros navios. Sim. Isso era direto, não, né, cara? Tem prova de que esse mesmo navio já fez isso antes, pô. Só Pois que ele não é. passou pela costa do Brasil, porque é um caminho muito maior e eles tinham que abastecer no meio. Esse que foi o problema. Entendeu? Mesmo que não tivesse dado algum problema técnico, eles tinham que abastecer. Pelo outro caminho, pelo Pacífico, eles iam direto, que era um caminho menor. Entendeu? Cara, E eles já tinham feito isso antes, era a mesma tripulação. Então, só que esse cara, o Stephen, ele manteve essa história de que ele era um cozinheiro, e ele ficou no Brasil, sabe por quê? Porque ele se apaixonou por uma brasileira. Ih, Olha rapaz. só, cara. O que o amor não faz com o cara, né, cara? O cara sabia que podia ser preso a qualquer momento, mas ele, não, vou embora não. Qualquer coisa, se me pegar, eu falo que eu tava cozinhando lá. Não sabia de nada. Mas, Porra, tem o que outra coisa acontece? que eu quero analisar, irmão. Tu já viu faltar droga, cara? Não falta, irmão.
Não falta. Essas 22 toneladas aí, a gente vê apreensão na televisão de toneladas e não sei o quê, mas não falta, cara. Mano, com certeza passou outros navios antes e depois desse aí, e essas 22 toneladas que não chegaram lá, eu sei lá, acho que nem fez falta. Pra você ver, cara, pros caras descartarem. É, É porque assim, é muita grana, beleza. Mas, cara, não é um único tiro, não, pô. Tipo assim, pois é. os caras podem fazer de novo, entendeu? Os caras têm bala na agulha pra fazer de novo. Ai, com Senão eles não fariam. certeza era Senão altamente os caras. lucrativo, né? É, pô. Ó, eu tenho uns números aqui. Na época, essa carga, ela valia mais ou menos 90 milhões de dólares. Isso naquela. Em 87. Em 87. Caraca. Não lembro agora, mas eu acho que nos valores de hoje, eu acho que seria mais de 200. É. Mas enfim, mas o principal da história, essas latas aí, o que aconteceu? Cara, elas começaram a chegar na costa brasileira. As pessoas no começo achavam que era lixo, tá? Viram aquelas latas ali, muitos chutavam, jogavam fora e tal. Só que, principalmente, os pescadores começaram a pescar essas latas. Ficaram curiosos, começaram a pescar as latas. Eles Pois é. abriram, né? E eu vi vários relatos, né, de... Cara, qual a palavra que eles usavam para esses pescadores, o pessoal que vive na costa lá de São Paulo? Eu esqueci, tem um nome específico que eles usam para isso. Caiçara. Ah, Os caiçaras, no começo, alguns, eles relataram que eles achavam que era tempero. O olha pessoal aí. que nunca tinha usado achou que fosse orégano, entendeu? Tem relatos de pessoas que acharam que fosse orégano ou chá, entendeu? E chegaram a usar, a comer. E assim, meu irmão, comer já dá um efeito maior do que fumar. E essa droga era muito forte. Então, assim, cara, foi Eita uma porra. loucura. Alguns, obviamente, sabiam, né? O que Aham. que era. Então, assim, começou uma corrida para pegar essas latas para poder revender, porque elas valiam muito. Pois Então, é. teve até uma falta de peixe nessa época, Ah, porque os pescadores estavam pescando lata, cara. tava jogando peixe fora e ficando com a lata. Pra você ter noção, teve uma competição aqui no Rio de Janeiro de veleiro, né? Eu não, cara, não sei se tem um nome específico, mas assim, sabe essas corridas de É barco? Veleiro, é regata, um né? barquinho Não? pequeno. Regata. Não, não é regata, é remando, né? Tipo, tem uns Ah, que é com vela mesmo, barco a vela. Tava tendo uma competição, e no meio da competição, o pessoal começou a ver que tinha muita coisa boiando, assim, brilhando pra caramba. E já tinha começado essa história de que tava aparecendo lata. Meu irmão, teve gente que largou a competição pra ir pegar foi as atrás da latas. lata. Acabou com a competição. Acabou. Era Porque até corrida quem com não fumava obstáculos. queria lata pra poder vender, pô. Porra, cara. Isso é muito bom. É muito bom. E a lata valia muito, cara, porque justamente ela tinha uma qualidade muito superior. Aqui no Rio de Janeiro, surgiu essa expressão que é da lata. Hoje em dia, o pessoal não fala mais isso, mas o pessoal mais antigo falava. Na época surgiu essa expressão que é assim, cara, quando uma coisa é muito boa, é da lata. Pô, esse filme aqui é da lata, meu irmão. Tô, resenha épica, é da lata. O que é uma parada muito boa. Entendeu? Então a maconha da lata era a melhor maconha que tinha. Entendeu? Caraca. E, cara, foi uma loucura, tá? Chegaram aqui no Rio, em São Paulo e lá no Rio Grande do Sul as latas. Muita gente, a polícia conseguiu pegar várias, né? Lógico, a população, alguns entregaram, mas não, eles não conseguiam controlar todo mundo. O pessoal começou uma migração nessa época aí para as praias muito grande para poder pegar essas latas. E a polícia não tinha o que fazer, meu irmão. Era muita gente. Era muita gente. Isso numa época que a maconha era extremamente criminalizada, né? Era coisa de bandido. Mas essa história popularizou a maconha. Por quê? Virou. Primeiro o pessoal ia pela curiosidade, pra ver o que é isso, o que tá acontecendo. Toda hora aparecendo na televisão, falando esse negócio de maconha, 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 que até então era só coisa de Porra, bandido. cara. Mas o pessoal aí começou pô, mas dá dinheiro? Eu posso vender? Não, mas deixa eu ver Mano, como é que é isso aqui. Acabou que popularizou muito, todo mundo começou a usar. é que nem a história lá do Chris, que ele tenta vender biscoito e ninguém compra. Aí quando ele fala assim, não, caiu Isso. do caminhão de mudança. É.
Aí todo mundo, quê? Como é que é? Não, me passa aqui. Porque, cara, isso aí tem muita... Cara, o carioca é muito assim, cara. Isso aí é uma parada de carioca, porque às vezes você nem quer. Mas se você acha que você vai estar levando vantagem com aquilo ali, aí você passa a querer. O carioca é Pois muito é. assim, meu. Então, mesmo quem não fumava, o cara não gosta de maconha, o cara não fuma maconha. Mas é de graça. Entendeu? Todo mundo tá falando disso, tá aparecendo na televisão, então eu quero. Porra, ele Então todo conhecia um mundo que. chegado ali que dava 500 conto fácil nessa lata pra ele ali. Exatamente. Anotei aqui a quantidade de latas que foram apreendidas pela Polícia Federal. 4 no Rio Grande do Sul, Ah, 755 no Rio de Janeiro, 2.533 em São Paulo. Um total de 3.292 latas. porra, cara, é uma fração, né, da quantidade que foi jogada no Não, mar. no mínimo 11.800 latas não foram apreendidas. Eu vi Eita um porra. relato, eu vi um relato que o cara falou assim, cara, eu peguei, a gente tava na praia, a gente viu essas latas, tá? Quando eu abri, eu vi o que era, eu levei pro policial e o sorriso que o policial abriu quando ele pegou me fez sentir um idiota. O cara falou assim, cara, eu me senti um idiota de ter entregado, cara. Porque isso aí com certeza o cara usou, cara. Ele Tipo assim, achou que era uva passa, pô. O cara gostava de uva tipo, passa. a grande maioria das latas veio pro Rio de Janeiro. Só que o maior número de latas apreendidas é em São Paulo. Qual a conclusão que você tira disso? Faz sentido. No Rio de Janeiro, só 755 foram apreendidas. Lógico, pô. Lógico. Caramba. O que a população não pegou, cara, boa parte do que foi pego pela polícia foi desviado também, pô. Eu te garanto que. Supostamente. Eu te garanto que assim, a maioria dessas latas chegou no Rio de Janeiro. Eu te garanto isso, pô. Porque foi uma febre aqui no Rio. Em São Paulo também, mas aqui no Rio foi uma febre. Foi uma parada louca. Entendeu? E, inclusive, é chamado de verão da lata, apesar de tudo isso ter acontecido em setembro, que é primavera. Por Ah, quê? cara. Porque foram meses que as latas ficaram aparecendo. Entendeu? Foi E no tipo. verão, justamente que aumenta o número de pessoas na praia, pessoal de férias, entendeu? O verão Porra, fora de época. Sei o lá. pessoal fez a festa, pô. Fez a festa. Não, ficaram até o verão do outro ano, cara. Foi do final de 87 até o início de 88, pegando lata. Caraca, mano. Tem noção? Tinha gente que comprava barco pra procurar as latas, pô. Foi loucura, cara. Loucura. Parada que só podia acontecer no Brasil, em especial no Rio de Janeiro. Mas assim, Pois é. voltando aqui pro Stephen Skelton, ele, depois de julgamento, ele foi condenado a 20 anos de prisão. 20 anos. Daí a gente Porra! tira que, cara, existiu uma pressão muito grande do governo americano para que isso fosse resolvido. E a gente entende que existia uma vontade muito grande do governo brasileiro em aparecer mundialmente como o governo que solucionou um problema internacional. Tá? Então, como esse cara foi o único que foi preso, ele tinha que ser condenado, entendeu? Foi justamente para inglês ver. Por quê? Como você falou, parece piada, mas tá. Quais são as provas? Ah, não, recebi um informante falou que esse navio tava com 22 toneladas. Aí eles foram no navio, tava vazio. Tinha alguns resquícios de maconha, mas tava vazio. Aí eles falaram que, mas a gente mediu o porão e tinha capacidade de armazenamento para 22 toneladas. E daí? O que isso prova? O que isso prova? O cara se apresentou como cozinheiro. Qual que é a prova de que ele era traficante? Não tinha. Então, esse cara ele foi preso, foi condenado a 20 anos, só que isso na primeira instância. O advogado dele entrou com recurso e ele foi solto. Simples assim. Então, no primeiro momento, para poder dar a notícia, aqui ó, pegamos ele, preso 20 anos. Aí depois foi solto e voltou para os Estados Unidos. Entendeu? Então foi só para inglês ver mesmo. E o que ficou foi a história, né? E muita gente aí que se deliciou com esse maná
vindo aí do oceano. Pessoal que lembra ali do final dos anos 80, com a nostalgia, né? Só falta cair do céu, né? Que o mar já trouxe. O navio, ele ainda continua sendo usado depois, tá? Ele virou um navio... Continuou sendo usado aqui no Brasil, inclusive. Né? Mudou de nome por mais 7 vezes. anos. Mudou de nome. O último nome dele foi Tunamar. Ele tá ali para sempre agora, lá em Cabo Frio, como um ponto turístico, porque foi lá que ele afundou. E agora você consegue visitar esse navio lá, que virou um ponto turístico ali na região, aqui no Rio de Janeiro. É isso aí, pessoal. Espero que, assim como eu, vocês tenham gostado dessa história. Se inscreve aí no canal do YouTube se você ainda não for inscrito. Segue a gente no Instagram. Segue a gente também no Spotify, dá 5 estrelas lá que ajuda a gente pra caramba. Um abraço e até a próxima. Valeu! Peraí que chegou uma foquinha aqui. Cadê? Ah, aqui! Ih! A foca! Tá de gravatinha! Agora tá cheiroso, tava fedendo pra caramba.